Então, nós vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. Eu queria que vocês pudessem abrir, a gente fazer uma leitura no livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo é o capítulo 18. Esse ano foi declarado o ano de Abraão. Desde que tivemos aqui um grande encontro, né? Encontro de homens. Então o Senhor começou a falar muito ao nosso coração sobre este homem especial que é Abraão. E eu vou iniciar com vocês aqui uma leitura. A nossa leitura será do capítulo 18, versículo 14. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Esses versículos que acabamos de ler, vocês, se quiserem, né, fiquem à vontade, com a Bíblia aberta. É um dos maiores diálogos que encontramos na Bíblia, ocasião em que o Senhor, acompanhado de dois anjos, resolveu o Senhor visitar Abraão e Sara, quando eles estavam peregrinando ainda no deserto. E quando o Senhor chega, ele é bem recebido na casa de Abraão. E, vindo na forma de um homem, né? Abraão, então, vai oferecer algo para comer. E é muito interessante que, na plenitude dos tempos, quando Deus haveria também, Deus o Filho, se tornar um homem, como homem, ele visitou e entrou em contato com a humanidade. E muitas das vezes ele foi para muitas casas e também ali aceitava uma refeição, né? Sendo que lá, no seu sentido literal, né, o Senhor, o Verbo se fez carne, e lá no Antigo Testamento era uma daquelas manifestações, né, de Deus. Quando nós vemos o noticiário hoje, qualquer que seja o país, qualquer que seja o continente, vemos os homens sofrendo, vemos as pessoas sofrendo, vemos pessoas isoladas, como tem acontecido lá na Itália, vemos o noticiário de pessoas chorando mortos, né? E outros tantos sendo acometidos pela enfermidade. E não há uma solução. Não há uma solução. Há um esforço médico, há um esforço de cientistas, mas não tem ainda uma solução. E num momento como esse, o povo de Deus é o único povo que tem uma mensagem. E nessa visita do Senhor a Abraão, que através de Abraão e Sara, ambos idosos e ela estéril, haveria de desenvolver o grande plano da salvação, formando inclusive Israel, e de Israel vem Cristo, de Cristo vem a igreja. Ele chega com a mensagem para desfazer, não é, o drama de Sara, que era conseguir ter um filho. Meus amados irmãos, amigos, eu creio que o planeta Terra está agonizando.
Mas eu tenho uma palavra para dizer a vocês que esse mesmo Deus que visitou este casal e fez promessas, esse Deus não está morto. Esse Deus não está no passado. Esse Deus não está sepultado. Este Deus vive. Seja Deus o Pai, seja Deus o Filho, seja Deus o Espírito Santo, há uma esperança. A história desse Deus na Bíblia, que vai constituir um povo através de Abraão, um idoso, Sara, sua mulher idosa e estéril, é de um Deus que vai operar muitos milagres, vai operar muitos sinais. E ele começa sempre com uma palavra. Ele começa sempre prometendo que vai fazer algo que homem nenhum pode fazer. E assim tem sido na vida de milhares de pessoas. Eu digo para vocês que o confronto com este coronavírus, dentro de uma percepção da luta dos médicos, luta bravia, né? Luta das autoridades e tantos outros, mas que impotentes, chegando ao seu limite, esse mesmo Deus quer visitar o seu lar, quer visitar o seu coração, Ele quer visitar a sua vida e fazer promessas. E fazer promessas. No caso de Sara, é que haveria de ter um filho. Quando ele fala a primeira vez, a Sara sorri, ela estava na tenda, e ele falou, você riu? Não ri, riu sim. E ele diz, acaso haveria alguma coisa difícil para Deus? Meu amado irmão, qualquer que seja o contexto, meu pastor querido, qualquer que seja o contexto que você esteja vivenciando agora, e relacionado à sua família, ou relacionado às ovelhas que você está me ajudando a tomar conta das ovelhas que não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor Jesus, que Ele chama de minhas ovelhas. Eu quero dizer para você, meu querido parceiro ministerial, que Deus continua sendo o nosso refúgio de geração em geração. Significa que aquele que formou Israel vindo de Abraão e esteve com ele no deserto, nas maiores dificuldades, nos maiores combates, e assim como ele protegeu o povo que é povo dele, ele há de proteger as ovelhas que pertencem a ele, ele há de proteger os crentes que pertencem a ele, os pastores que pertencem a ele. E a palavra é não desanimem, porque Deus continua vivo. Glórias a Deus. Então nós estamos atravessando esse deserto ou esse vale. Mas Deus vem ao encontro. E é bom que saibamos que nada pode nos impedir de adorar o nosso Deus, nenhuma circunstância pode impedir, portanto, não temamos se Deus prolonga essa provação, como tal de isolamento social ou a não circulação, visando o bem comum, que é realmente preservar as pessoas. Não temamos, sabe por quê? Porque todo aquele que um dia olhou para o Calvário, aquele que creu na mensagem da cruz, seus pecados foram perdoados, e você foi justificado, e você foi regenerado, e você foi renovado, o seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia! Você não somente entrou numa aliança com esse Deus, você não somente foi reconciliado com esse Deus,
mas você foi adotado como um filho dele. E quando ele dos céus olha para você, quer esteja na Itália, quer esteja na Alemanha, quer esteja na outra América, quer esteja no Canadá, quer esteja na Nova Zelândia, quer esteja na África, na Ásia, em Israel, não importa, os olhos do Senhor percorrem toda a terra e os seus ouvidos estão atentos à vossa oração. Então, meu amigo, minha amiga, pastor, pastora, crentes de Jesus, aleluia, quando você creu absolutamente, o próprio Espírito de Deus veio morar dentro de você. Eu respeito os psicólogos, eu admiro a sinceridade do trabalho que eles fazem, e eles começam a ensinar algumas técnicas, não é? Eles começam a dar alguns conselhos, mas, meu amado psicólogo, você é um ser humano, e você sabe que lá dentro da tua alma, você também convive com medo, você também convive com ansiedade, você convive com aquilo que pode caracterizar todo ser humano de dentro para fora. E dentro só existe uma resposta, e a resposta é a que veio do Evangelho. É que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e o Espírito de Deus vem morar dentro do crente. E o crente que o Espírito Santo está morando dentro, nunca ficará sozinho. Então, em toda parte do Brasil, em toda parte do mundo, a palavra é uma só. O Senhor te chamou. E vai onde você está. Padecemos muitas das vezes hoje de fazer um culto em nossos templos, não é? Com a casa cheia, não é? Então, é aquela situação, é aquele aspecto de quando diz o Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando nós não podemos vir à casa do Senhor, o Senhor já está na casa dele. E a casa dele é você, o Espírito, o corpo. Você é templo do Espírito Santo. Você deve, então, viver uma vida nova. Uma vida em que você vai prestar um culto a Deus, onde quer que você esteja, sem armar altares de pedra, sem ter sangue de algum animal, porque o nosso altar chama-se Jesus Cristo. O nosso altar não é uma denominação, o nosso altar não é uma placa da igreja, o nosso altar é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu vou repetir, é Jesus. É Jesus, aquele que depois que morreu e ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E está todo dia, não é só se está dentro do templo, está todo dia, que quando você está no templo, ele está. Mas se você está na sua casa, ele está também. Se você está no seu escritório, ele está também. Se você está no avião, ele está também. Se você está no carro, ele está também. Se você é internado e vai a um hospital para fazer uma cirurgia, ele vai também com você. Glória! Muitas das vezes em um culto nós falamos com as pessoas: diga à pessoa que está ao teu lado. E você olha para um irmão amado e você diz aquilo que é orientado que se diga ou que você queira dizer em Jesus. Mas agora, quem sabe você que está aí na Itália no isolamento, né? Quem sabe até só você. Mas pastor, tem alguém do meu lado? Não, mais que o teu lado, tem alguém dentro de você. Tem alguém dentro de você. E você o adora, e você o ama. E o seu cálice transborda de alegria. Seu cálice transborda de paz. Seu cálice transborda de felicidade. Glórias a Deus. Não,
não vamos deixar que as más notícias nos tornem azedos. Não vamos deixar, certo, que as ameaças também venham nos amargurar. Não podemos, porque nós entendemos que tempo é esse. Não podemos, porque o que acontece já era previsto. Quem é de Deus não é pego de surpresa. Quem é de Deus não é pego de surpresa. Porque nós sabemos que um dos sinais da vinda do Senhor Jesus seria também a proliferação de epidemias. No conjunto, estamos vivenciando um dos sinais da volta de Jesus, quer você creia ou não, quer você ache ou não estou aqui para pregar algo que você goste ou queira, estou aqui para pregar o que está na palavra, e a Bíblia diz que na tribulação daqueles dias, algo acontecerá, e nós estamos aguardando sim a segunda vinda de Jesus. E eu digo para os senhores, nós vamos passar por essa onda, isso vai passar. Provavelmente Deus nos deu a oportunidade talvez nos deu uma trégua, mas logo em seguida virão outras. A situação no planeta vai piorar, porque a humanidade tem virado as costas para Deus. Crentes têm sido frios e gelados, não vivem para os interesses do reino de Deus. E eu vejo que estamos vivendo um momento de um sacode geral. Mas ainda assim existe a graça de Deus para lhe atrair, para que você reveja seus valores, para que você reveja suas prioridades e saiba que nada se compara a amar a Deus e servir a Deus. Mas, meus amados, continuando aqui a leitura, diz assim: então Sara receosa o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo se levantado dali aqueles homens, aí eles agora olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Então eles fizeram uma parada, não é? No habitat de Abraão, deixaram a bênção da promessa, né? Deixaram a bênção de que iria Deus fazer um milagre e eles seriam filhos, e começaram a se encaminhar em direção a Sodoma. Normalmente, desde criança, nós já ouvimos falar de Sodoma, que os homens de Sodoma eram maus, e passamos a conhecer sobre Sodoma quando um homem chamado Ló faz uma péssima escolha. Escolhe levar os seus servos, sua família, para as campinas do Jordão. Sodoma. E aí eu quero que os senhores prestem atenção que Abraão ia com eles. E vamos observar o que disse o Senhor. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se ele vai começar a orar e dizer, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça
o juiz de toda a terra. Meus amados, pretendo, se Deus permitir, no próximo domingo, não é isso? No nosso cultão da ressurreição, dar continuidade. Mas eu queria apenas sinalizar que, em meio às circunstâncias que estamos vivendo, há necessidade daquele que nasceu de novo, daquele que é da família do céu, reaprender a arte da oração individual. Não que essa oração individual não esteja em conexão com os demais crentes, mas uma época em que os crentes estão fisicamente separados, uma época onde, por exemplo, não se aconselha os cultos, ou mesmo as missas, aí há que prevalecer uma renovação na compreensão de que a nossa relação pessoal com Deus, na pessoa de Jesus, nos introduz a um convívio com o Todo-Poderoso. Provavelmente, neste período, Deus quer restaurar, seja na igreja, seja no crente, uma atitude sincera de buscar prazerosamente a presença de Deus. Aqui tem um grande problema. Depois de Abraão receber a promessa dada a Sara, dada a Abraão e repercutido através de Sara, Deus, então, traz para ele o que poderá acontecer com Sodoma. Meus amados, eu fico olhando para isso e ficamos percebendo uma humanidade que, muito embora tenha um nível de conhecimento em diversas áreas, mas uma humanidade que desconhece o que Deus está para fazer nos últimos tempos. Tem lá a preocupação, né, com o que possa acontecer do ponto de vista da ecologia e tantas outras coisas. Teme-se até uma destruição do planeta, correto? Mas eles não sabem, na verdade, o que está para vir. E o que está acontecendo atualmente, nós não fomos surpreendidos. Aqueles cujas lâmpadas estão acesas, aqueles que respiram o hálito de Deus, aqueles que se consagram, aqueles que estudam este livro, sabe quando lê as passagens bíblicas, como o próprio Apocalipse, como os evangelhos, o Senhor se pronunciando sobre uma série de coisas que vai para acontecimentos que vão ocorrer. Então nós ficamos percebendo que como Deus foi com Abraão, Deus também é com os apóstolos e Deus também é com a igreja. Os acontecimentos posteriores à morte de Jesus, vocês se lembram da sua ressurreição, mas antes, porém, naquela última semana, ele foi para o Monte das Oliveiras. Enquanto os discípulos estavam com a visão, né, só daquilo que era natural, é como o mundo, não é? Ou cristãos sem conhecimento, ou carnais vivem, não é? Mas, no entanto, o Senhor viu ao longe. Ele anunciou a destruição do templo de Jerusalém. Ele falou do que haveria de ocorrer antes. Ele falou de perseguição religiosa. Ele falou de sinais na natureza. Ele falou de sinais morais e tantas outras coisas.
Eu fico maravilhado quando vejo na Bíblia que os grandes mistérios são revelados aos filhos. Por isso, no momento deste, meu amadinho, querido irmão, ao invés de se colocar a achar que é o fim para você, que acabou, não, está se descortinando. Está se descortinando. Você está percebendo o que talvez não tenha percebido antes e que as Escrituras já preconizavam. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Homens desmaiariam de terror. Mas Ele nos revelou, igreja. Ele nos revelou os santos. Os santos em tempos memoráveis nunca se sentiram à vontade em Sodoma. Nunca se sentiram à vontade neste mundo. O problema de muitos crentes é que passaram a gostar do mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus é que permanecerá. Muitos cristãos se tornaram carnais. Eu apelo a você, ajude o pastor, ajude a igreja. Eu apelo a você, essa onda vai passar, faça um pacto com Deus e diga: Senhor, estarei na linha de frente. Serei o primeiro da vigília, serei o primeiro da consagração, serei o primeiro a me levantar para ofertar, para financiar o maior projeto que se faz na terra, que é a redenção do homem. Faça um projeto. Alguns de vocês que estão desviados, alguns de vocês que se distanciaram, ainda há tempo. A porta da graça continua aberta. A porta da graça não se fechou. Apenas olhe a parábola do filho pródigo e retorne dizendo: estou aqui, Senhor, me dá mais uma chance. Ele vai te dar esta chance. Mas me chama a atenção que quando Abraão tem a revelação do que vai acontecer em Sodoma, ele então tem o quê? O coração dele se derrama e ele começa a pensar em quem? Em Ló, que estava lá. Vem o juízo, vem a destruição. E Ló? E aí, meus amados, nós que estamos assistindo destruição, nós que estamos vendo essas coisas acontecerem desta forma. Olha, eu quando estou vendo o jornal e vejo os números, eu comento com quem está ao meu lado: temos que orar, temos que orar, temos que falar com Deus, temos que falar com Deus, temos que falar com Deus. E aí então, neste período, uma das maiores bênçãos é justamente o povo de Deus, ainda que distribuído individualmente em qualquer lugar, voltar a face para buscar o Todo-Poderoso. Você percebe que é exatamente isso que Abraão vai fazer. Eu não vou concluir para deixar para domingo, a gente pegar aqui com muita calma. Domingo, às 9h30 da manhã, né? Estaremos pegando. Mas eu só queria lembrar a você que Abraão, ele estava longe da sua terra. Sim ou não? Ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar distante, vivendo entre pessoas ímpias. É como nós também estamos vivendo hoje nesse mundo, nessa terra, sem ser do mundo. Deus tinha uma missão para Abraão e tem uma missão para ti, para nós também. E o que esse Deus está falando ao meu coração é que nós precisamos carregar a bateria dos cristãos no sentido em que cada cristão se torne um intercessor. Eu vou repetir. Um intercessor. Deixa de ser aquela pessoa que fica dependendo que outros façam por ele. Não que ele não possa pedir oração, mas antes de tudo, ele mesmo quer orar. Descobrir a arte da oração individual. Somos bons no coletivo.
Até porque no coletivo tem alguns que oram e outros vão na carona. Tem gente que vive de carona. Carona de tudo, até carona de oração. O que é que ele precisa? Ele precisa descobrir que orar e orar ao ser mais magnífico que é o nosso Deus. E que orar não pode ser uma tarefa estranha ou uma tarefa, diria, chata, né? Porque se você ama a Deus, você quer estar com Ele. Nós precisamos entender, nós precisamos observar que esses gigantes perceberam que valia a pena desfrutar da presença. Eu acho muito interessante, muito, mas muito mesmo interessante. Eu vou ler a partir do versículo 22, diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então, há algumas verdades aqui. Uma das grandes verdades é que o ato de orar, se é ao Deus vivo, é a dádiva de você estar na presença da pessoa mais amorosa, mais santa, mais maravilhosa da terra. É por essa razão que os próprios discípulos no Novo Testamento, eles nunca se aproximaram de Jesus e disse: ensina-nos a pregar, ensina-nos a dar uma aula, ou quem sabe, ensina a gente a cantar, ensina isso. Eles chegaram e disseram: mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Para Abraão, orar significa estar diante dele, estar diante da face de Deus. Todos nós, quando internalizamos essas verdades, e por elas somos dominados, não queremos fazer agora outra coisa, senão continuamente estarmos na presença dele. Porque quando nós estamos na presença dele, somos santificados. Quando estamos na presença dele, experimentamos plenitude de alegria. Na presença dele, somos fortalecidos. Não se prive de estar na presença dele, na face dele. O enfrentamento com essa situação mundial traz desafios e preocupações. Quem é que pode nos salvar? Quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode dar um basta a esse vírus? Quem é que pode dar um basta a essas dores? Quem é que pode neutralizar esse veneno? É o mesmo que neutralizou o veneno daquela víbora que mordeu o grande apóstolo São Paulo e ele não morreu. Por isso, povo de Deus, onde quer que você esteja, nós encorajamos que se respeite as regras, nós encorajamos que se mantenha respeito às recomendações dos especialistas, mas mais que tudo isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus que te vê em secreto e Ele vai te recompensar. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Povo de Deus da Igreja Viva, povo de Deus da Assembleia de Deus, você já tem conhecimento, você já tem até experiência. O que você precisa é retomar a porta do aposento da oração. O que você precisa é ter prazer de passar mais tempo na presença dele do que diante de qualquer outro entretenimento. Precisamos hoje de homens que oram. Eu digo, nós não estamos precisando tanto de homens que estejam verbalizando, falando isso, aquilo. É uma época de tanta opinião. É uma época de tanto sabichão, entre aspas. O que nós precisamos é de Elias.
O que nós precisamos é de Eliseu. Quando os problemas são trazidos, eles vão diante de Deus e ficam na presença de Deus até que venha a resposta. A igreja de hoje ficou preguiçosa. A igreja de hoje ficou na base do café instantâneo, né? Às vezes tem uma reunião de oração. Vamos orar, irmão. Perdeu-se a vitalidade. Perdeu-se o interesse. Perdeu o interesse de dizer, olha, agora é meu tempo com Deus. Agora é o meu tempo com Deus. Os ministros, as autoridades têm se esgotado, têm feito a sua parte. Vamos orar pelas autoridades. Vamos orar pelo presidente da República. Vamos orar pelos governadores, pelos prefeitos. Vamos orar pela classe médica. Vamos orar pelas famílias que estão enlutadas. Vamos orar. Gente, a gente precisa fazer exatamente isso. Nós já temos essa receita e essa receita funciona. Ela funcionou com Abraão, ela funcionou com Moisés, ela funcionou com Daniel na Babilônia, ela funcionou com Neemias, ela funcionou com tanta gente, ela funcionou com Jesus, ela funcionou com o apóstolo São Paulo, ela funcionou com o apóstolo São Pedro e vai funcionar com você também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que Jesus disse que nós podemos ir ao Pai no nome de Jesus. É por isso que Jesus incentivou a orar. Ninguém orou mais do que Jesus. Ninguém incentivou mais a oração do que Jesus. Vamos parar de preguiça. Vamos buscar o Senhor. Eu creio que um avivamento está vindo aí. Esta praga não é para nossa destruição. O que Deus está permitindo é para a sua glória. Cadáveres vão se levantar. Você vai deixar de ser um cadáver espiritual. Você deixará de ser uma pessoa que para comparecer na igreja tem que ser empurrada. Você vai ser levado porque você quer e vai levar outras pessoas também. É hora de querer o avivamento. Aleluia! E é bom que se diga aos governantes, e é bom que se diga aos prefeitos, e é bom que se diga a quem quiser, que nenhum dos senhores se mostre leviano e tenha pretexto para poder impedir trabalho de qualquer igreja. Nós os respeitamos e damos a presunção de inocência para qualquer portaria. Mas, por favor, não usem de maneira leviana, senão os senhores vão acertar com Deus. Vão acertar com Deus, porque a igreja é de Deus. E a igreja é indestrutível. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lima Duarte. Talvez eu não fale o nome de todas as igrejas, mas é para todas as igrejas de BH, meus irmãos de Juiz de Fora, Pirapora, meus irmãos de Petrópolis, de Teresópolis, de toda parte. Eu faço um apelo a meus irmãos da Zona Sul do Rio de Janeiro, meus irmãos de Cianorte, de Porto Alegre, de Osasco, de São Paulo, da América, meus irmãos de toda parte, as ovelhas, que vocês aproveitem essa oportunidade para desenvolver a sua vida interior, uma vida com Deus. Que vocês aproveitem essa oportunidade para orar pelas nações, para a salvação de almas. Ah, pastor, mas está difícil de evangelizar. Meu irmão, Deus sabe como multiplicar a sua igreja, faça a sua parte. O nosso esforço de missão. Também, meus amados irmãos, nós sabemos das lutas, questão de desemprego e outras tantas, e os ministros estão orando por vocês. Mas eu também faço outro apelo, não se esqueçam dos ministros, porque pesa sobre eles a responsabilidade de aluguéis, pesa sobre eles a responsabilidade de cuidar das contas do santuário. Então, que você tenha o sentimento que houve em Cristo Jesus, que deu o melhor, que você tenha uma sensibilidade no sentido de ofertar. Porque onde tiver portaria, ou pelo menos parte dos estados que tem portaria,
não está decretado o fechamento das igrejas. Correto? O que está sendo recomendado é a não feitura de culto por causa da aglomeração. E se é a igreja católica, é missa. Mas você entrar, comparecer, se ajoelhar e fazer essa oração individual, porque tem que manter distância, fazer essa oração individual e deixar a sua oferta. Amém? Então, quem é de Juiz de Fora, né? A oferta de Juiz de Fora, a sede, Porto Alegre. Esses homens e mulheres de Deus do nosso ministério que são crentes, eles não podem ser esquecidos. Amém, amém? Também alguém que queira levar uma bolsa de compra, alguém que queira levar alguma coisa, porque continua o ofício. Não para nada. E um detalhe, quando as pessoas pensam em um pacote para socorrer a empresa tal, né? Porque pelas mazelas sociais, mas ninguém pensa na igreja. Ninguém pensa nos pastores, não. Se pensa, tem pessoas que quando pensam é para tentar se aproveitar de uma circunstância, é para botar a maldade para fora contra a igreja. Quem está entendendo? Tem gente que não gosta de igreja. Mas as ovelhas devem amar Jesus, o sumo pastor, e os pastores que ele constituiu. Portanto, não deixem o seu pastor, que me representa, nesta ou naquela comarca, sozinho. Amém, amém? Então, com certeza, quando você está afinado com o Senhor e sua palavra, Ele moverá o seu coração a querer ser liberal e sustentar a obra. Porque a obra de Deus, ela sempre floresceu em meio a qualquer dificuldade. E quando você pensa o melhor sobre o ministério e a igreja, então Deus vai trazer o melhor à sua família também. Se Deus permitir, o próximo domingo, 9h30, bem como a próxima terça-feira, toda terça-feira, temos essa cadeia, né? Amém? E eu digo, vocês devemos respeitar, sim, as autoridades, devemos respeitar as normas, amém, amém? As normas de distância, cumprimento, né? Tudo aquilo que vocês têm aprendido, tá bom? Que Deus abençoe, meus amados pastores, né? Tanta gente boa, né? Lá em Natal, Chapecó, eu fico imaginando Mogi, Ribeirão Preto, pastora Cristina que está lá com a nossa equipe, beijo, abraço de Ribeirão, pastora Cleia, todos os pastores e pastoras que estão distribuídos em diversas partes, porque afinal, Deus tem honrado e a igreja tem se tornado uma potência de fato missionária. E vamos sair dessa mais fortes. Vamos sair dessa mais fortes. Amém, amém? Nunca estamos sozinhos. Crescendo na arte da intercessão. Todos vocês sabem aqui o telefone, né? Do nosso plantão aqui. Amém? Então, nós não estamos dispersos. Não estamos dispersos. Estamos mais juntos do que se pensa. Estamos unidos em Cristo Jesus. E o nosso projeto Jesus em Minha Casa deve se distribuir, né? Quer dizer, cada crente, um sacerdote. Cada crente, um sacerdote. E assim nós vamos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as autoridades mais uma vez. E foi um prazer ter passado esses momentos aqui com todos vocês. Tá? Nós temos uma multidão de pessoas. Aqui? Uma multidão de pessoas, né? Cultuando conosco. Que Deus abençoe a todos.
Vamos deixar todos esses números aqui na mão de Deus. Amém? Quem sentiu a presença de Deus aí? Diga assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor falou ao meu coração. Me dá graça para prosseguir para o alvo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo e a proteção seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Lembre-se, não existe isolamento social para aquele que formou uma parceria com Jeová Tissidikenu, o Senhor que é a nossa justiça, com Jeová Jireh, aquele que proverá, com Jeová Rafá, aquele que cura. A Ele a honra, a glória e o poder para sempre. Que se cumpra o propósito eterno e o desígnio na nossa vida, em qualquer situação em Jesus. Amém. Beijos. I love you. I love you. Tchau.